Eu fiquei extremamente preocupado e profundamente decepcionado com a declaração de 3 dos candidatos de que o plano, o projeto de governo está em elaboração ainda. Nós estamos vivendo urgências dramáticas na questão ambiental e na questão social. Estamos vendo uma crise tremenda no sistema financeiro internacional. E eu imaginei que os partidos todos, principalmente os candidatos, já tivessem elaborado um plano de governo para a questão da sustentabilidade há muitos anos. Quer dizer, o PSDB esteve no poder durante 8 anos no governo federal, está há 14, 15 anos no poder no estado de São Paulo, e me surpreende que vocês tenham afirmado que ainda estão elaborando as preliminares. As preliminares são muito gostosas, mas nós estamos todos ansiosos para saber como é que vai ser o jogo final. A pergunta é: vocês estão falando de plano de governo ou plano de campanha eleitoral? O que eu me referi apenas ao fato de que os candidatos mal foram definidos, acabaram de ser definidos, não são candidatos ainda, porque as convenções partidárias serão apenas em junho, então não tem cabimento nenhum de nós, pelo menos do ponto de vista nosso, aqui dizer que temos programa de governo para apresentar nessas eleições. Nós estamos, obviamente, trabalhando com todo o país essas questões. Elas serão apresentadas na hora certa, mas certamente nós saberemos o que mostrar. E nós vamos propor muitos avanços em relação ao que vinha sendo feito. E a credibilidade das nossas propostas será os resultados daquilo que nós aqui em São Paulo chamamos o ambientalismo em ação, que é a gestão de resultados ambientais que nós praticamos aqui e que tem sido feito também, especialmente em Minas Gerais, porque lá o ex-ministro Zé Carlos é o secretário de Meio Ambiente, é uma pessoa tarimbada e experiente nessa matéria também. Portanto, nós, com tranquilidade, podemos afirmar que nós apresentaremos propostas muito positivas, porque nós reconhecemos, que é uma preliminar do seu questionamento, que as questões ambientais são dramáticas, ou elas são enfrentadas de uma forma decisiva e rápida, ou realmente poderá não haver tempo para algumas das mudanças. E o conceito fundamental que nós trabalhamos aqui em São Paulo é o da economia verde, que é derivado de uma formulação a mais antiga delas nessa linha, feita pelo professor Inácio Sachs, do ecodesenvolvimento, né? Quer dizer, nós aqui em São Paulo, o Mink sabe disso, o Capobianco também, e muitos que do sistema financeiro estão aqui, nós já estamos operando uma linha de financiamento da economia verde para as empresas, com capital até 100 milhões de reais, que é a linha que opera a nossa Caixa de Desenvolvimento, que é a sucedânea da absorção da nossa Caixa pelo Banco do Brasil, é a agência de fomento. O governador Serra, quando estava no governo, alocou 600 milhões de reais a uma taxa de juros de 6%. Procurem no Brasil alguma mais barata. Não existe. Então, esta linha ela está com 40 dias sendo oferecida ao mercado, né, para exatamente ajudar as empresas a trocarem tecnologia, a fazerem inovações tecnológicas ou trabalharem com eficiência energética, que é um conceito que foi esquecido nesse país e será um conceito fundamental na nossa proposta, né, para nós avançarmos na construção da nova economia. Quer dizer, a posição do PSDB é de que o mercado não consegue resolver esse desafio, né? Quer dizer, ou o Estado ele é ativo e ele estimula, subsidia, participa, retira tributos, financia a construção da nova economia, ou o mercado vai ficar fazendo perfumaria ambiental, né, que nós, em geral, acostumamos a ver. Quer dizer, é preciso ter uma participação decidida do Estado para que essa transformação seja feita, e ela, com certeza, vai demorar ainda, né? O horizonte nosso é uma década de muito trabalho para criar as bases daquela economia que será sustentável nas próximas décadas. Essa transição entre a economia tradicional por uma economia de baixo carbono e ambiental vai muito além das boas intenções e vai exigir algumas medidas
que provavelmente vão deixar muitas pessoas descontentes. Eu vou citar 2 ou 3 delas, né, e gostaria de saber qual a posição do Partido Verde nesse sentido. Uma delas é a mudança radical da política fiscal, desonerando produção e folha e onerando recursos ambientais, recursos extrativistas, mineração, petróleo, óleo, enfim, todas aquelas atividades produtoras de carbono. Segunda medida, uma discussão radical sobre o papel da agricultura no Brasil, a agroindústria e o desenvolvimento da pequena propriedade dentro de um modelo sustentável, de ciclo curto, como existe na França, como existe na China, hoje em economia circular. E o terceiro ponto é uma ruptura nas políticas tradicionais de desenvolvimento de inovação e tecnologia, dado que os nossos centros de pesquisa e nossas universidades não estão dando conta da enorme demanda por novas tecnologias numa economia de biomassa. O compromisso da proposta da Marina Silva é o compromisso radical com a questão socioambiental. De que forma? Fazendo com que ela participe do processo de decisão, de tomada de decisão. Reorganizando a carga tributária exatamente na linha que foi colocada. Quer dizer, nós temos que tratar as ações que geram impacto, que degradam o patrimônio socioambiental, com ações ou coercitivas, porque são ilegais, evidentemente, que foi o que nós fizemos na Amazônia, mas aquelas que não são ilegais, porém geram danos ao patrimônio ambiental e social, com uma excessiva tributação, uma mudança no paradigma, no uso dos instrumentos econômicos, no sentido de favorecer a inovação. O que nós assistimos nos últimos anos foi uma mudança de posição, é verdade. O Brasil mudou de posição. Mas essa mudança de posição, ela não se transformou numa ação de liderança propositiva. Como foi dito aqui, o Brasil se comprometeu com metas de diminuir o crescimento da sua emissão, né? Enquanto nós defendíamos redução de metas objetivas em relação às emissões atuais. Nós não podemos sobrecarregar ou relegar o compromisso do Brasil em relação à redução de emissões com a redução do desmatamento. A redução do desmatamento é importantíssima, foi uma meta que todos nós perseguimos, e foi inclusive um dos motivos da própria saída da ministra Marina no governo. Mas essa não pode ser a principal força da redução da emissão. A força na redução, o principal fator de redução da emissão é necessariamente nos processos produtivos, por exemplo, na questão do pré-sal. Quer dizer, nós entendemos que há que se fazer uma discussão sobre a exploração do pré-sal, e essa exploração tem que estar condicionada ao uso, se for o caso, ao uso pela transição. O investimento radical na transição da economia para a redução da exclusão da educação, que hoje é um problema gravíssimo. Hoje nós temos a universalização do ensino, porém, nós temos uma evasão enorme, pouquíssimos concluem, pouco mais da metade conclui o primeiro grau, por exemplo, o primeiro ciclo. A tentativa de retirar o licenciamento de exploração de petróleo em mar foi feita no Brasil e continua sobre a mesa. Nós até hoje resistimos, né? Lá não se faz o licenciamento e o preço está sendo pago agora. Mas mais do que isso, qual é o destino desse recurso caso haja uma exploração segura, capaz de gerar benefício para o país? Qual é a destinação do recurso? Nosso entendimento é radicalmente destinado à transição para a nova economia, uma economia de baixo carbono, que pode permitir ao Brasil liderar no plano internacional nos próximos anos.